Prezados irmãos, estou aqui para realizar mais um pequeno estudo dos acontecimentos finais. Amém, irmãos? Aqui em Provérbio, meus irmãos, 14:34 diz: a justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Vergonha quer dizer opróbrio. Tá? Neste vídeo se divide em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver que o povo de Israel se tornou um opróbrio, uma vergonha entre as nações. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, logo em seguida, que Israel deixará de ser um opróbrio, uma vergonha entre as nações. Amém, irmãos? Então, conforme eu já disse, o povo de Israel se tornou um opróbrio, uma vergonha entre as nações, pelo fato de ter recebido uma boa terra, né? A bênção e a proteção do seu Deus, virou as costas para o seu Deus e começou a seguir ídolo, tá entendendo? E com isso Israel sofreu várias consequências. Foram invadidos várias vezes a sua terra pelos inimigos, o templo destruído, o altar de Deus destruído, tá entendendo? Saqueado. E o povo de Israel hoje está esparramado por todo o mundo, entendeu? Então o povo de Israel hoje está como uma vergonha entre as nações, né? Um opróbrio, amém? Em Deuteronômio 28:37 é uma promessa. O povo de Israel ainda não tinha entrado na terra de Canaã, tá entendendo? Aqui é uma profecia, né? Na decorrência da desobediência de Israel. Quer dizer, Deus já estava falando ao povo de Israel, através de Moisés, se o povo entrasse na terra e quebrasse a sua lei, viria a maldição da lei sobre o povo de Israel. Porque na lei foi colocada a bênção e a maldição. A bênção se Israel cumprisse toda a lei, e a maldição seria se o povo de Israel quebrasse a sua lei. Tá entendendo? Entre essas maldições, viria que o povo de Israel seria arrancado da sua terra, invadido, tá entendendo? E se tornaria um opróbrio entre as nações, uma vergonha, tá? Em Deuteronômio 28:37 diz: vocês, se refere a Israel, né? Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Entendeu? Vergonha. Deus já está avisando, né? Um aviso de Deus, né? Então eu gostaria que os irmãos aí pegassem uma canetinha aí, um papel, e fossem anotando as passagens, tá entendendo? E conferir na sua Bíblia, tá entendendo? Eu ajuntei todas as passagens que estavam lá na Bíblia, né? E coloquei no meu livro Acontecimentos Finais Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu, né? Está na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital. Coloquei no capítulo 32. Então, no capítulo 32 do meu livro, Acontecimentos Finais Novo Céu e Nova Terra, pela editora Viseu, tem aqui mais ou menos umas 30 passagens falando que o povo se tornou opróbrio entre as nações, uma vergonha, entendeu? Então, como eu falei, se os irmãos anotassem todas essas passagens, depois conferir na sua Bíblia, entendeu? E nós vamos ver agora a primeira parte em que o povo de Israel se tornou um opróbrio. Depois a segunda parte em que o povo de Israel deixará de ser um opróbrio, uma vergonha entre as nações, que será a restauração do povo de Israel durante 1000 anos. Os 1000 anos falados em Apocalipse 20, verso 4. E reinaram com Jesus durante 1000 anos. Amém, irmão? Em Neemias 2:17 diz: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para que nos livramos das nossa vergonha. Quer dizer, aí o povo já está passando por vergonha. Porque Jerusalém foi destruída, as muralhas destruídas, tá entendendo? Aí Neemias está convocando o povo: venha, vamos reconstruir a muralha de Jerusalém, para que nos livramos das vergonhas. Neemias 4:4. Pois estamos sendo desprezados, faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles.
Aqui quando Neemias estava reconstruindo o templo, né, as nações vizinhas estavam, né, zombando do povo de Israel. E aqui Neemias está clamando a Deus, né, para que a zombaria caia sobre a cabeça deles, né, dos inimigos, né. Entendeu, meu irmão? 1 Reis 9:7. Lançarei para longe da minha presença esse templo, e Israel virá a ser o motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. Quer dizer, uma vergonha. Aqui, 1 Reis 9:7, né? O povo Israel já tinha entrado na terra de Canaã e estava seguindo o ídolo. Tá entendendo? Então Deus aqui está avisando, falando que se o povo Israel não se converter, né, a sua lei, né, então o templo que Salomão foi construiu, Deus tirará da sua presença, né, e entregará na mão de seus inimigos, né. Aqui na oração, né, que Salomão fez, na inauguração do templo, né, Deus está prometendo, né, se o povo abandonar ele, também vai abandonar o seu templo na mão dos inimigos, tá? Agora vamos ver as passagens de Salmo, não? Salmo 44:13. Tu nos fazes opróbrio, vergonha, dos nossos vizinhos, e escórnio e a zombaria contra nós. Tá? Salmo 79:4. Estamos feitos opróbrio dos nossos vizinhos e escárnio e a zombaria. Salmo 80, verso 6. Tu nos coloca por objeto de contenção e os vizinhos zombam de nós entre si. Ó, os vizinhos zombam de Israel. Estavam zombando de Israel. Salmo 89:41. Todos que passam pelo caminho despojam. Tornou-se opróbrio dos vizinhos. Né? Salmo 89:50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e do escárnio de todos os povos. Salmo 109:25. Ainda lhe sirvo de opróbrio, vergonha, quando me contemplam. Salmo 123:3. Tem piedade de nós, Senhor, estamos fartos de desprezo, de vergonha, de opróbrio. Salmo 123:4. A nossa alma está farta de zombaria e de desprezo dos soberbos. Isaías 4:1. O povo de Israel está carregando um opróbrio sobre si. Entendeu? Dê uma conferida lá mesmo. Isaías 4:1. Isaías 43:38. De Jacó, fala Jacó, mas se refere a Israel, né? De Jacó foi feita uma maldição, e de Israel um opróbrio, uma vergonha entre as nações. Jeremias 3:25. Jazemos em nossas vergonhas, estamos cobertos de confusão, pecamos contra o Senhor. Né? Jazemos em nossa vergonha, né? Isaías 6:30. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Está entendendo? Pelo fato de Israel ter abandonado Deus, né? Então Israel está abandonado pelo mundo, esparramado pelo mundo, né? E chamado como prata rejeitada. Né? Jeremias 24:9. Farei deles, né, de Israel, um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Será um motivo de desboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Né? Jeremias 29:18. Farei deles um motivo de espanto para todos os povos. Eu os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e deboche entre todas as nações. Miqueias 6:16. Farei de Jerusalém um local desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias. Vocês terão que suportar a zombaria dos povos. Joel 2:17. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faça a tua herança um desboche entre as nações, e a zombaria entre os povos, porque vão dizer, onde está o seu Deus? Sofonia 3:18.
congregarei, quer dizer, ajuntarei, né, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes e sobre os quais passam afronta. Entendeu? Então aqui Deus já está falando de congregar o povo de Israel que sofreu uma afronta. Se refere à restauração do povo de Israel. Em Zacarias 8,13, né, diz, Zacarias 8,13: Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Aqui já está falando nas duas passagens, né? Israel foi uma maldição entre as nações, uma vergonha, um opróbio, tá entendendo? E que Deus vai salvar, Israel será uma bênção entre as nações. Entendeu, mano? Então vimos aqui vários capítulos aqui, em que o povo de Israel está como um opróbio, uma vergonha entre as nações. Amém, irmãos? Amém, irmão? Continuando nossos estudos, então no capítulo 32 do meu livro, né, vimos em várias passagens que o povo de Deus se tornou um opróbio, uma vergonha entre as nações. Agora, meus irmãos, no capítulo 136, né, do meu livro, Acontecimentos Finais, né, continuando nossos estudos, a segunda parte, vamos ver aqui aproximadamente umas 15 passagens que diz que o povo de Israel deixará de ser um opróbio, uma vergonha entre as nações. Então, meus irmãos, quando um acontecimento vai acontecer mesmo, tá entendendo? Uma profecia, muitas vezes encontra ela várias vezes na Bíblia, tá entendendo? Então, aqui nós vamos ver aqui no capítulo 136 do meu livro, várias passagens falando que o povo Israel deixará de ser uma vergonha, um opróbrio entre as nações. Então, é assim que funciona, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas inventam aí, né? Quer explicar a Bíblia, fica campeando passagem, tá entendendo? Uma aqui e outra ali, tá entendendo? Não, aqui não, mas quando eu falo um assunto, eu dou várias passagens provando na Bíblia. Então, realmente, são acontecimentos fiéis, palavras fiéis do Senhor que vai acontecer, tá entendendo? São profecias, entendeu, irmão? Então, você veja a sequência, né? Tudo falado e provado. Amém, irmão? Então, Israel deixará de ser um opróbio, uma vergonha entre as nações. Amém, irmão? Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada, e do seu ombro e o jugo do seu pescoço será despedaçado. Está entendendo? Isaías foi um profeta, meus irmãos, enviado ao povo de Israel. Veja lá no começo de Isaías. Isaías 1, capítulo 1, verso 1. Né? Isaías falando para Judá e Jerusalém. Entendeu? Então, Isaías não está falando para as nações estrangeiras, para nós. Está falando ao povo de Israel, está entendendo? Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga, né, de Israel, né, será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço será despedaçado. Aqui fala naquele dia. Que dia que é? Naquele dia. Se refere aos 1000 anos da restauração do povo de Israel. Mas primeiro virá as tribulações do Apocalipse sobre toda a terra, o Armagedão, o castigo sobre o povo de Israel, e depois das tribulações do Apocalipse, meus irmãos, aí virá a restauração do povo de Israel, incluindo a restauração de todo o mundo, tá entendendo? Para que o Senhor Jesus possa reinar 1000 anos em cima dessa terra, que se chamará assim novo céu e nova terra. Os 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4. Amém, irmão? Isaías 25, 8. Deus vai aniquilar a morte para sempre. Essa morte aqui se refere à morte espiritual. Está entendendo? Aquela em que a pessoa não perde a salvação. Então, durante o milênio da restauração, o 1000 anos da restauração, que chamará assim novo céu e nova terra, vai existir a morte sim. Conforme fala lá em Isaías 65, 20. O jovem só vai morrer com 100 anos. Tudo bem, o jovem vai morrer com 100 anos. Mas esse jovem é um jovem santo. Ele não vai para a perdição da sua alma. A sua alma não vai à perdição eterna. A sua salvação espiritual está garantida. Está entendendo? E como já diz, assim como Samuel foi um homem justo e morreu. Davi também foi um homem justo e morreu. Mas estão com a salvação garantida. Entendeu, meus irmãos? Então aqui,
Isaías 25:8, Deus vai aniquilar a morte para sempre. Isso é a morte espiritual. Continuação, né? Deus enxugará todas as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do povo. Ó, tá entendendo? Então aqui Isaías 25:8 diz que não vai existir mais a morte espiritual, né? A segunda morte, né? E que Deus enxugará todas as lágrimas, que fala lá novo céu, nova terra, né? E que Deus tirará o opróbrio do povo, se refere ao povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Então, continuando, Isaías 29:22. Jacó, se refere ao povo de Israel, né? Jacó não será mais envergonhado, e nem mais descorará a sua face. Durante o milênio da restauração, o povo de Israel não será mais envergonhado. Entendeu? Isaías 45:17. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não será mais envergonhado e nem confundido. Não será mais envergonhado nem confundido durante 1000 anos da restauração do povo de Israel. Amém, irmão? Isaías 54:4. Não temas, se refere a Israel, né? Não temas, porque não serás envergonhado, e não se te envergonhe, porque não será confundida. Antes te esquecerá da tua vergonha e da tua mocidade, e não mais se lembrará do teu opróbrio. Isaías 54:4 está falando para Jerusalém. Mas Jerusalém, a capital, ela representa todo o povo de Israel. Então aqui está falando para Deus. Deus está falando que Jerusalém não vai mais se lembrar do seu opróbrio, da sua vergonha. Amém? Jeremias 30, verso 8. Porque naquele dia quer dizer, no 1000 anos, né? Porque naquele dia, no 1000 anos, diz o Senhor, quebrarei o teu jugo de Israel, né? E sobre o teu pescoço quebrarei as tuas ataduras. Quer dizer, quebrará as vergonhas e o opróbrio do povo de Israel. Amém, irmão? Jeremias 31, verso 13. E tornarei o teu pranto em alegria, e os consolarei. Transformarei em alegria as tuas tristezas. O consolo para o povo de Israel. O povo de Israel esquecerá de toda a sua vergonha. Ezequiel 34:27. E todos saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar a vara do teu jugo, né? Da sua carga, né? Ezequiel 34:29. Israel não vai levar mais o opróbrio sobre si. Ezequiel 34:29. Israel não vai mais levar o opróbrio, a vergonha sobre si. Ezequiel 36:30. Israel não vai mais receber o opróbrio da fome. Quer dizer, terá fartura e abundância na sua terra. Entendeu? Ezequiel 36:15. E farei que nunca mais se ouça a afronta do gentil, e não levará mais sobre ti o opróbrio, né, a vergonha. Entendeu? Ó, e farei que nunca mais se ouça a afronta do gentil. Gentil quer dizer as pessoas que não são descendentes de Israel, tá? Ezequiel 36:15 que fala isso, tá? Joel 2:26. O povo de Israel não será mais envergonhado. Ezequiel 2:27 também fala que o povo de Israel não será mais envergonhado. Joel 2:19 diz: o povo de Israel terá abundância de bens e não será mais entregue ao opróbrio, à vergonha. Entendendo? Miqueias 6:16. Será tirado todo o opróbrio do povo de Israel. Será tirado toda a vergonha do povo de Israel. Sofonia 3:19. Israel terá nome e louvor entre as nações. Não será mais envergonhado. Entendeu? Sofonia 3:19.
Israel terá nome e louvor entre as nações, porque será um reino sacerdotal de Deus durante os 1000 anos, e não será mais envergonhado. Será muito honrado por Deus. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, conforme eu já disse, se nós encontramos várias passagens na Bíblia, né, então não tem como negar que não vai acontecer. Agora, você acha que o inimigo, os adversários, querem que a verdade apareça? Não querem, entendeu? Porque tudo se torna um comércio, tá entendendo? Vemos hoje, né, em canais aí, né, e várias explicações, né, todo mundo julgando se está correto os seus ensinamentos. Mas quando a pessoa fala uma coisa, veja se ela dá várias passagens na Bíblia provando aquilo. Tá entendendo? Meus vídeos não, mesmo. Tem uma sequência dos acontecimentos. Tá entendendo? Eu falo um assunto e vem várias passagens provando. Amém, irmão? Fique na paz e até o próximo.